Ciro Gomes é Pepsi, Ciro Gomes é Vasco, Ciro Gomes é Pepsi e Vasco ao mesmo tempo. E para explicar um pouquinho melhor porque eu considero o Ciro Gomes como sendo o Vasco da política nacional, eu vou pegar como base essa última pesquisa da Datafolha que saiu, e é a pesquisa completa, então aquela pesquisa gigantesca que sai da Datafolha e não aqueles pequenos fragmentos que os jornalistas soltam para você e para os jornalistas da Folha de São Paulo fazerem os textinhos deles, né? Então esse aqui é muito mais legal, muito mais bacana, e eu vou argumentar aqui que realmente o Ciro Gomes é o Vasco da política nacional. Já fiz vídeo aqui, acho que no final do ano passado, se não me engano, falando que o Ciro Gomes me parecia ser a Pepsi da política nacional, e eu acho que as duas coisas são bastante válidas. Só para lembrar, porque eu tinha argumentado, na verdade não fui eu que argumentei, eu peguei uma zoeira que fizeram e falei, não, realmente a zoeira tem muito sentido. Porque o Ciro Gomes seria a Pepsi da política nacional? Porque poucas pessoas preferem a Pepsi do que outros refrigerantes. A maior parte das pessoas que gostam de Pepsi, na verdade, gostam de Coca-Cola e aceitam tomar Pepsi só na ausência da Coca-Cola. Apenas uma parte muito pequena da população considera a Pepsi como sendo a sua primeira opção. E isso me parece ser o caso do Ciro Gomes, onde poucas pessoas consideram ele realmente a primeira opção, mas muita gente considera ele a segunda opção, principalmente o eleitorado do Lula. Foi isso que eu argumentei naquele vídeo, e agora esse vídeo vai ser um pouco mais completo do que aquele, beleza? Então, se a gente for pegar essa última pesquisa da Datafolha, uma coisa muito interessante é que o Ciro Gomes, ele é o candidato favorito, aliás, ele é o segundo candidato na ordem de preferência de 20% do eleitorado. Ou seja, ele é a segunda opção de 20% do eleitorado. É bastante coisa. Se não me engano, o Lula era a segunda opção de 17% do eleitorado, Bolsonaro eu acho que estava em torno de 12% e Dória e Tebet estavam abaixo de 10%. Não estou falando que é a intenção de voto deles, eu estou falando como segunda opção. Ou seja, nem Dória e nem Tebet têm muita intenção de voto, mesmo na segunda colocação. Beleza? Então, na hora que você for ver a parte do Ciro Gomes, ela é maior que a dos outros candidatos. E aqui, quando você for pegar a parcela da população que diz votar em Lula, quantos por cento dela realmente colocariam o Ciro Gomes como segunda opção? Muito grande, 31%, se não me engano. Deixa eu olhar minha cola para não errar, 31%. Bolsonaro, 21%, ou seja, 21% das pessoas que dizem que vão votar no Bolsonaro consideram o Ciro Gomes como sendo sua segunda opção, 21%, é bastante coisa. Do Dória deu 17% e na Tebet deu 37%, olha que coisa bizarra. Opa, feio pra caramba isso aqui, 37%. Então vamos dar uma olhadinha com um pouco mais de profundidade nessa tabelinha que eu fiz aqui com vocês. O Lula é o primeiro colocado da pesquisa. Se a gente for pegar a segunda opção, quem é a segunda opção favorita do pessoal do Lula? Ciro Gomes. Se a gente for pegar as pessoas que vão votar no Bolsonaro, qual que é a segunda opção, ou melhor, das pessoas que estão votando no Bolsonaro? Também Ciro Gomes. Então aqui o Ciro Gomes ganhou, Ciro Gomes ganhou. Na Tebet, pessoal que não vai votar na Tebet por algum motivo, qual que é a segunda colocação? Segunda preferência? Também é o Ciro Gomes. E aqui o Dória, na verdade o Ciro não está em primeiro, ele está em segundo, mas bastante empatado em segundo lugar. Ou seja, o Ciro Gomes, ele é um cara que não tem tanta intenção de voto assim, mas ele é menos rejeitado do que outros candidatos, ou pelo menos aquela rejeição forte, não aquela rejeição fraca de não, beleza, até que ele não é tão bom assim, mas ok, vai. Então, eu acho que tem algumas coisas interessantes para a gente olhar aqui. Para complementar, porque eu acho que o Ciro Gomes está numa situação muito, muito chata, quando você vai ver qual é a porcentagem das pessoas que consideram ele como sendo o candidato ideal. Ou seja, é aquela pessoa que realmente vai votar no Ciro Gomes porque acha ele o melhor candidato. E não porque, putz, é o que tem. 25%. Apenas 25% das pessoas que dizem declarar que vão votar no Ciro Gomes consideram o Ciro Gomes realmente o melhor.
A maior parte das pessoas não o consideram isso. Simplesmente falam, ah, é o que tem para hoje. Isso daqui é muito abaixo de outros candidatos. Muito abaixo do que você vai ver no Lula, muito abaixo do que você vai ver no Bolsonaro, se não me engano, abaixo inclusive do que você vê no Dória. O único candidato que você vê que isso aqui é um pouquinho mais baixo é a Tebet. Tebet com 22%. Ou seja, tem muita gente que não vota nesses dois candidatos, mas a parte que vota nesses dois candidatos são poucas pessoas que são realmente convictas. Ou seja, isso daqui é uma coisa muito perigosa para o Ciro Gomes. Então, eu vou gravar esse vídeo, vai ter um monte de ciristas falando, nossa, olha só que oportunidade gigantesca para o Ciro Gomes, ele é a segunda opção de 20% do eleitorado, se você pegar 50% disso, mais 70% daquilo, vai ganhar no primeiro turno com 130% dos votos. Não é bem assim que as coisas funcionam. Se você for ver a rejeição, uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, a rejeição ela é uma métrica importante, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vejo muito cirista falando que o Ciro Gomes não é tão rejeitado. Sim e não. Isso daqui não está totalmente correto e nem totalmente errado. Porque eu, Felipe Trentin, se eu chegar na rua e perguntar vocês rejeitam a candidatura do Felipe Trentin? Provavelmente a minha rejeição será baixíssima. Por quê? Porque ninguém me conhece. Agora, se passar uma outra pessoa na rua, eu pedir o nome dela e perguntar para outras pessoas se elas rejeitam aquela pessoa, provavelmente ela vai ter um nível de rejeição muito parecido com o meu. Não significa que eu e ela temos o mesmo potencial de voto, porque eu e ela temos personalidades muito diferentes. Então eu acho que o Ciro Gomes ele tem uma personalidade que, se bem tratada, poderia conseguir muito voto, mas com a assessoria que ele está recebendo não é João Santana, cara. João Santana, puta que pariu, tá horrendo. Beleza? Então, cara, se você é do Ciro Gomes, tá muito ruim pra você. Tá muito bom pro Lula. É inacreditável o quanto essa pesquisa tá bom pro Lula. Muita gente vai falar, não, o Bolsonaro tá encostando, muito complicado. É muito difícil o Bolsonaro conseguir vencer uma eleição se ele não conseguir tirar bastante vantagem em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e alguns outros estados do Sul, como por exemplo Rio Grande do Sul, beleza? Mas isso aqui é tema para outro vídeo. O que eu tô querendo exemplificar para vocês aqui é que tá muito ruim pro Ciro Gomes, muito bom para o Lula e, cara, vai pegar fogo essa eleição. Tá meio monótono, mas chegando mais perto vai ficar bastante interessante, beleza? Tô voltando a gravar vídeo, então por favor, comentem embaixo o que vocês querem ver de próximos vídeos. Eu vou fazer vídeos mais detalhados dessas coisas que eu tenho falado aqui com vocês. E só para vocês não esquecerem, lembra aquele modelinho que eu fazia com vocês? Esquerda, direita, sistema, antissistema. Com aquele modelinho você vai entender muito melhor a migração de voto desses candidatos. Ou seja, tem mais voto do Lula indo pro Bolsonaro e do Bolsonaro pro Lula do que, por exemplo, do Bolsonaro pro Dória. Se você vai pensar em uma única dimensão, você vai falar, porra, isso aí não faz sentido. Mas quando você coloca em duas dimensões, melhor, né, pelo dois eixos, você vai começar a ver que muita coisa aqui faz bastante sentido. Inclusive, eu fiz um vídeo, se não me engano, foi no final do ano passado, que eu calculei o tamanho da terceira via. E eu cheguei em algo em torno de, acho que 2 a 5%. Muita gente ficou brava comigo, mas eu cheguei nesse número baseado em preferências cruzadas entre candidatos da terceira via. Por quê? Tem muita gente que vai gostar do Moro, mas essa pessoa ela gosta do Moro porque ela gosta do Moro. Não quer dizer que ela realmente gosta do Moro porque ela rejeita pra caralho o Bolsonaro ou ela rejeita pra caralho o Lula. Tanto é que tinha bastante voto que sairia do Moro e iria pro Lula. Uma coisa meio bizarra, mas acontece. A cabeça das pessoas não é tão fácil de entender como a gente gosta. Os analistas políticos adoram fazer parecer. Beleza? É isso aí. Me sigam no Instagram, porra. Eu criei um Instagram por causa de vocês. Felipe Trentin BR. Me siga lá, manda lá suas dúvidas. É isso aí, um abraço.